Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estou aqui hoje para tratar mais uma videoaula para vocês. Meu nome é Rodrigo Medeiros, eu sou advogado da MCD Advogados e vou falar hoje sobre as relações homoafetivas, porém mais focado dentro do direito previdenciário. Bom, primeiro de tudo, nós temos que entender que as relações homoafetivas hoje ocorrem de forma natural, sem muitas debates ou brigas, para que seja reconhecido o direito entre duas pessoas do mesmo sexo em se unirem e declararem-se que estão convivendo mutuamente, digamos assim, ou seja, que convivem sobre o mesmo teto e que disso existe uma relação. Bom, o nosso foco hoje é no direito previdenciário. O artigo 16 da Lei 8.213 determina quem são os dependentes da Previdência Social para fim de recebimento de benefícios. No artigo 16, ele fala que é dependente, no inciso 1º, e é o que mais importante para nós agora, que são o esposo e a esposa, claro, obviamente, o companheiro e a companheira, e os filhos tidos na mesma relação, dentro da própria relação. Ou seja, a própria Lei 8.213 já trata de o companheiro e a companheira. Ele não faz uma distinção se é o companheiro do mesmo sexo ou se é só o companheiro de sexo oposto. Pelo contrário, o INSS já reconheceu, até mesmo, digamos assim, de uma forma um pouco histórica, o que houve. Houve uma ação onde uma determinada pessoa, digamos assim, para a gente não citar nomes, teve que movimentar a máquina da justiça para que pudesse fazer reconhecer o seu direito. Que direito? Essa pessoa entrou cobrando a ação de pensão por morte ou falecimento do seu companheiro, e diante disso ele preenchia os requisitos gerais, e só que o INSS tinha negado porque era companheiro do mesmo sexo. Uma juíza deu a liminar, e essa liminar foi o que desencadeou todo o direito previdenciário homoafetivo, digamos assim. O que aconteceu? O próprio INSS tentou, recorreu, debateu, brigou, discutiu e não conseguiu. Inclusive, em caráter de instâncias superiores, foi confirmado o que a própria juíza declarou em caráter liminar. Isso que foi o mais interessante. Liminarmente, ela concedeu, determinou que o INSS fizesse o pagamento da pensão por morte para o companheiro. Diante disso, o que o INSS fez? O INSS se viu de mãos atadas e teve que então começar a aceitar a situação de que a relação homoafetiva também gerava direitos previdenciários. Ou seja, ele mesmo, através de uma instrução normativa de dentro do INSS, determinou que a todos os funcionários, essas instruções normativas elas são mais voltadas para os próprios funcionários, para que eles possam fazer o seu trabalho da forma como a Previdência Social determina. Então foi feita essa instrução normativa, determinando que onde lia-se companheiro ou companheira era para ser interpretado como do mesmo sexo. Ou seja, a partir de mais ou menos, a partir de 2000, o INSS fez isso e até hoje utilizado e é direito das relações homoafetivas em receber a pensão por morte e o auxílio reclusão, que são os dois benefícios que podem ser recebidos pelo beneficiário. Então, hoje, para você que não, no caso das relações homoafetivas não é possível ainda, até agora, e se já houve algum caso, me desculpem, mas eu não tive nenhum contato, mas em haver o casamento civil, existe-se a união estável homoafetiva, e isso é comum, acontece muito, e por todo o Brasil é amplamente aceita. Através dessa união estável, tem-se o direito previdenciário. É muito simples ainda de ter
esse direito sem ter que ter uma declaração de união estável, digamos assim. Hoje estou convivendo com uma pessoa e ela falece amanhã. E aí, Rodrigo, o que eu faço? Você teria que entrar com uma ação declaratória de união estável, preencher todos os requisitos que determinam, inclusive, a Constituição Federal, para poder aí você ter qualquer direito previdenciário. Hoje, o INSS, administrativamente, ele já reconhece automaticamente a união estável. Como? A dependência você não precisa comprovar, porque a dependência nesse caso é presumida, desde que você comprove a união estável. Isso pode ser feito administrativamente. Como que eu posso fazer isso, Rodrigo? É simples. Os mesmos documentos e as mesmas provas que é feita no caso do casal de sexo oposto é utilizado para a união estável homoafetiva. Então, se você vive no mesmo endereço, se você convive com a pessoa como entidade familiar, com intenção de formar família, se você possui conta conjunta, se você está declarado, inclusive, no imposto de renda da pessoa como dependente, tudo isso pode ser utilizado, desde que seja feito legalmente. Então, administrativamente, é possível sim. O interessante é que você não vê e não ouve muitas pessoas falarem que ou pessoas homoafetivas, que vivem numa relação homoafetiva, que fala assim, não, eu fui lá e incluí fulano de tal para ser meu dependente. Isso é uma coisa simples, é uma coisa que o INSS já faria o pagamento administrativo se você tivesse em vida, a pessoa em vida, fosse junto ao INSS e falasse, declarasse que existia um dependente. Né? Para quê? Porque você já automaticamente não teria mais esse tipo de problema. Hoje, claro, você não utiliza mais essa questão dos dependentes, porque os dependentes já estão determinados em lei. É mais complexo um pouco para a união estável, porém, é um direito, inclusive, dos homossexuais. Então, é uma coisa que vocês têm que brigar e uma coisa que é simples de ser resolvida. Administrativamente você consegue. Se administrativamente o INSS não aceitou, judicialmente você consegue fazer com que ele pague administrativamente, inclusive do dia do pedido que você teve. Existem algumas discussões que se você entra dentro do prazo que é de 30 dias do falecimento, ele tem que pagar desde a data do óbito, que isso, que aquilo, por causa da dependência, mas isso é uma coisa que a gente não vai abordar. O interessante é sabermos que hoje, atualmente, o companheiro do mesmo sexo tem os mesmos direitos do companheiro de sexo oposto. Inclusive, aqui em Mato Grosso do Sul, foi feita uma lei para alterar o regime previdenciário dos funcionários estaduais, e hoje foi inserido que o companheiro, nesses termos, que o companheiro do mesmo sexo também fazia jus à pensão por morte e auxílio reclusão. Isso foi fantástico. Tudo bem que mais para frente eles não falaram na questão da união estável, porque nessa lei daqui do estado eles falam também como que pode ser comprovada a união estável, e fala lá que o companheiro não fala especificamente com o companheiro do mesmo sexo, só que devido ao artigo anterior ou inciso anterior, você pode muito bem interpretar e aplicar. Então, o INSS, ele não alterou a lei, ele determinou e fez uma instrução normativa informando aos seus funcionários que fosse interpretado de tal forma aquele artigo da lei, que é o artigo 16 da 8.213, determinando então que ele fosse inserido o casal homoafetivo, o companheiro sobrevivente teria o direito à pensão por morte ou ao auxílio reclusão, digamos assim. Bom, pessoal, essa é uma breve aula só para esclarecer mais um direito de vocês. O nosso intuito aqui é que vocês saibam de todos os direitos possíveis e imagináveis de vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer indagação, nós estamos aqui para responder. E claro, se vocês tiverem qualquer sugestão também sobre qualquer tema que vocês queiram que nós nos disponibilizamos para fazer para vocês,
É só mandar pra gente através ou do Facebook, ou via e-mail, ou entra no nosso site e lá tem um campo para poder falar com a gente. Ou até mesmo pelo próprio Twitter. Vocês conseguem até mesmo encontrar a gente no Twitter. Gente, qualquer coisa, estamos por aqui. É só perguntar que a gente tira todas as dúvidas. Obrigado e até breve.